Olá, meu nome é Maria Joana, eu sou professora, eu sou enfermeira obstetra e professora no curso de pós-graduação de obstetrícia. Esse vídeo eu estou falando sobre a altura uterina e a relação entre esta altura uterina com a idade gestacional. Bom, a altura uterina ela é necessária durante as consultas do pré-natal. Então, a enfermeira que faz a pré-consulta do pré-natal, ela realiza a altura uterina para identificar se está havendo crescimento fetal ou não. O ideal é a partir de 16 semanas de gestação. O melhor ainda com 20 semanas de gestação, pois é nessa idade gestacional que o útero ele começa a se destacar da pelve materna. Bom, existe uma tabela de crescimento da altura uterina em relação à idade gestacional. Esta tabela ela é padronizada em 25%, 50% e 90% das gestações que encontra alguns valores da altura uterina. Então, é eficaz essas tabelas, porque são padronizadas, né, para fazer o diagnóstico de retardo ou restrição de crescimento intrauterino do feto. Porque quando há um retardo do crescimento uterino, então o médico do pré-natal, ele ainda consegue fazer alguns exames, solicitar, né, alguns exames para identificar o que está acontecendo com esta gestante. Se ela não está se alimentando corretamente, está faltando algum nutriente, o que é que está acontecendo durante a gravidez que possa estar resultando num retardo de crescimento do feto. Bom, a altura uterina também, ela pode identificar gestações, né, múltiplas, no caso dos gemelares ou até mais, alterações também do volume do líquido amniótico, se está alterado, se está diminuído ou se está aumentado. Porque com relação ao líquido amniótico, também é possível identificar algumas patologias fetal, né, através do volume do líquido amniótico. E também a altura uterina, ela ajuda a reconhecer a idade gestacional baseada na data da última menstruação. A altura uterina na idade gestacional, ela é muito importante, porque além de verificar se o crescimento do feto está correto, sem problemas, ela também pode causar até problemas, por exemplo, com o nascimento prematuro de bebê ou outras complicações aí na gestação. Aqui eu tenho uma figura que demonstra como é que pode ser verificada a altura uterina. Então, aqui você coloca a mão no fundo do útero e delimita este fundo de útero para iniciar, então, a mensuração. A técnica da altura uterina eu já esclareci no vídeo anterior sobre a altura uterina. O vídeo se chama Medindo a Altura Uterina. E aqui só para ilustrar como é que você faz a mensuração. Então, da sínfise púbica até o fundo do útero, você coloca uma fita métrica e verifica em centímetros quanto está essa altura uterina. E depois você vai lá na tabela e verifica a idade gestacional, se está compatível com esse resultado. Bom, quando o problema que se está acima, a altura uterina, se ela está muito acima do valor esperado, então a gente diz que é GIG, que é um feto grande para a idade gestacional. E aí, aqui verificar porque é que está grande para a idade gestacional. Porque tem, sim, algumas gestações, podemos encontrar gestação múltipla, como eu falei antes, macrosomia do feto, diabetes, no caso dos diabetes gestacional,
o feto pode ser grande para a idade gestacional, então há uma desproporção. E também do polidrâmio, que é quando o líquido amniótico está aumentado. E também no caso da placenta, e também quando se faz um cálculo errado da idade gestacional. A mulher pensa que está com 30 semanas e na realidade já está mais com 32, 33. E no caso contrário, seria o PIG pequeno para a idade gestacional. Então, uma idade gestacional pequena pode ocorrer aí, pode estar ocorrendo aí, a insuficiência placentária. Então, baixo nível de líquido amniótico ou até nas anomalias congênitas do feto. Então, tem que se investigar quando é pequeno. O que está acontecendo? Pode também ser um erro no cálculo da idade gestacional. E também pode ter sido colhida aí uma anamnese que não foi muito bem feita, e aí há que se excluir se realmente foi feita uma anamnese correta, né? Essa tabela aqui eu fiz para delimitar, para dividir os trimestres da gestação. Porque a gestação nós temos 3 trimestres. Então, o primeiro trimestre vai até 12 semanas, o segundo trimestre de 13 a 25 semanas e o terceiro trimestre de 26 semanas a 40 semanas. Mas nós temos que considerar que a gestação vai até 42 semanas. Então, tem mais 2 semanas aí de acréscimo. Isso aqui é apenas para ilustração, porque eu até coloquei aqui no segundo trimestre, a partir de 20 semanas em vermelho, porque seria a partir daí que se faz a altura uterina. Quer dizer, é o ideal, né? Então, aqui eu estou colocando uma tabela do Ministério da Saúde, considerando um percentil de 50%. Então, 50% seria a mediana que nós encontramos de altura uterina. Por exemplo, numa gestação de 20 semanas, a altura uterina tem que estar em 21 centímetros, mas pode ser acrescentado 2 centímetros a mais e 2 centímetros a menos, que ainda vai estar dentro da normalidade. Esta tabela é a tabela que o Ministério da Saúde indica para você ter um parâmetro da altura uterina da idade gestacional. É bem interessante, porque às vezes há por exemplo, com 23 semanas, a altura uterina vai estar em 23 centímetros. Então, às vezes, 24 semanas, 24 centímetros. Às vezes, há uma coincidência do número da idade gestacional com os centímetros. E às vezes não. Então, aqui, olha, eu coloquei de 26 semanas em diante até 40 semanas. E eu destaquei que com 35 semanas e 36 semanas, a altura uterina permanece a mesma. E de 37 a 40 semanas, também permanece a mesma altura uterina. Então, nessa fase, não há mais crescimento do feto, porque o feto que ele tinha que engordar, que crescer, né? Ele já aumentou aí. Então, ele vai permanecer mesmo na mesma altura uterina. Até aqui do lado direito eu explico que com 35 e 36 semanas não há crescimento uterino, permanece sempre igual. Apenas também para informação. E eu coloquei as 2 semanas seguidas, que uma gestação ela pode durar até 41 semanas ou no máximo 42 semanas. E a altura uterina, ela vai estar aí com 35 centímetros, 0,7 em 41 semanas e 36 centímetros, 2 em 42 semanas. Para mais 2 centímetros ou para menos. Com 41 semanas, poderá até haver o crescimento uterino, mas nesses casos é quando não houve a insinuação
do feto na pelve materna. É aquela gestação que você olha no abdômen da gestante, continua alto. É um feto que não se encaixou ainda. Mas aí é outra coisa que tem que investigar. Por que esse feto não encaixou? Se a bacia é estreita, se o feto está grande para a pelve materna, que é a bacia da mãe. Então, tem várias coisas que se deve investigar, não é só pela altura uterina, ok? Aqui é um desenho para também que mostra o crescimento uterino em idade gestacional. Só que aqui, ó, ele começou desde 12 semanas, né? Mas eu acho que é interessante a partir de 20 a 22 semanas. Bom, eu fiz esse vídeo sobre a altura uterina em relação com a idade gestacional porque eu recebi alguns e-mails nos comentários do vídeo que eu fiz sobre medindo a altura uterina, e eu recebi alguns e-mails aliás, muitos e-mails sobre questões sobre a gestante me escreveu: estou com 25 semanas e a minha está medindo 27. E o médico falou que a minha gravidez está por volta de 7 ou 8 meses. Eu não entendi nada, porque todos os ultrassons que eu faço vai dar para o mês de janeiro o nascimento. Daí o médico falou que a minha gravidez está de 7 a 8 meses. Então ela ficou apavorada, porque nas contas dela, ela diz, eu estou de 6 meses. Então a outra escreveu, eu estou com 25 semanas de gravidez e minha altura uterina deu 27 centímetros. Está normal? Então, são muitos questionamentos. Eu acredito que é o seguinte, que as gestantes, elas têm muitas dúvidas quando o médico diz para ela, o seu bebê está de 27 centímetros, está com 27 centímetros de altura uterina, e a sua gravidez ainda está de tantas semanas, tantos meses, enfim, elas têm muitas dúvidas. E eu acho que esse vídeo sobre a altura uterina com relação à idade gestacional tira um pouco as dúvidas. Mas é lógico que é bom conversar com o médico e com a enfermeira do pré-natal para ter mais, para ficar mais tranquila em relação ao crescimento do feto na gestação. Mas é muito válido esses e-mails que eu recebo nos comentários dos vídeos. Bom, aqui eu só estou citando uma revista brasileira de ginecologia e obstetrícia para os estudantes de enfermagem e principalmente enfermagem obstétrica, para ler sobre esse trabalho de pesquisa que foi realizado na Universidade Federal da Paraíba em 2006, já faz algum tempo, mas é interessante porque foi um estudo observacional e prospectivo. Então eles acompanharam as gestantes a partir de 20 semanas, né, de gestação, e para determinar a idade gestacional foi determinado, né, pela altura uterina. Então eu acho legal, se você gosta de estudar, você gestante e vocês alunos da enfermagem obstétrica, deveria dar uma olhada nesse trabalho de pesquisa sobre a altura uterina e a idade gestacional. Por quê? Porque o baixo peso ao nascer, ele tem sido assim, alvo de muitos estudos epidemiológicos, porque os fatores de risco e na tentativa de tentar elaborar algumas intervenções para reduzir essa questão do baixo peso ao nascer. E um deles é encontrar, através desses estudos, por que é que está ocorrendo um grande número de feto de baixo peso. E é através da altura uterina, do diagnóstico da altura uterina, que se reconhece quando o feto está ainda com baixo peso na gestação. É muito importante realizar esses estudos.
Então é isso. Se você gostou do vídeo, acesse o meu canal. Se você tiver dúvidas ou sugestões, envie um e-mail para mim. Aí está o meu e-mail e obrigado por assistir os meus vídeos.